Você utiliza o React FC no seu dia a dia? Se você utiliza, o porquê, né? E se você não utiliza, o porquê também. Deixa nos comentários aí pra gente ir trocando ideia, tá? E se você não me conhece a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Né? Se inscreva no canal, deixa o seu like, seu comentário. A gente tá sempre trazendo muito conteúdo aqui toda semana, tá? Sobre React, Next, TypeScript, JavaScript, enfim, né? No universo de desenvolvimento de software muito focado no front-end, tá? Então, se você curte, deixa aí o seu like e se inscreva para você não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, o Sam, ele escreveu esse artigo aqui, né? Já tem um tempinho e eu compartilho muito da opinião dele aqui, né? Eu peguei ele aqui pra gente ter um exemplo, tá? Mas eu já não utilizo o React FC já há bastante tempo, né, no meu dia a dia. E hoje eu vou te explicar o porquê que você também não deveria utilizar, assim como o Sam comenta aqui nesse post, tá? Então vamos lá na prática, né, pra gente entender um pouquinho dos possíveis problemas que o React FC ele pode acarretar ali pra você. O primeiro dele, né, já começando, eu acho que você já consegue ver aqui que é a questão de verbosidade, tá? Se você já tem um tempinho no React, provavelmente, e você não utiliza o React FC, você já está achando até esquisito, né? Esse tipo de coisa que eu estou tipando aqui, a função, tá? Grava isso que vai ser importante para a gente daqui a pouco. Aqui, o React FC, ele aceita um genérico, tá? Se você não sabe o que é genérico, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Tem playlist sobre TypeScript, se você precisar aprender mais, né? Mas aqui, basicamente, é um recurso do TypeScript, tá? Não é relacionado ao React, nem nada disso. Bom, aqui eu criei essa tipagem, né? Então é um objeto aqui que vai ter uma propriedade name que é um string e eu passei essa tipagem como genérico aqui para o React FC, tá? FC é de Functional Component, que como diz o próprio Sam aqui no artigo, beleza? Bom, voltando. O primeiro ponto aqui é, como eu falei, questão de aumento na verbosidade. Para mim já é um ponto negativo aqui do React FC, né? Que ele utiliza essa parte dos genéricos. Não que utilizar genéricos seja um problema, mas nesse caso aqui, para mim, é totalmente desnecessário. Segundo ponto, complexidade. Tipando uma função, como a gente está fazendo aqui, e não os argumentos que essa função recebe, que aqui no React é conhecido como props, tá? A gente já tem um pouco de complicação aqui, por exemplo, na parte do próprio IntelliSense do VS Code, tá? Que é, aqui a gente não consegue entender exatamente o que é essa prop, ela aceita o que, qual que é o formato desse objeto, tá? Lógico, aqui você está vendo, é um componente simples e você está vendo a tipagem aqui em cima. Mas imagina que eu estivesse utilizando isso aqui em um outro arquivo, né, em um outro componente, por exemplo, e eu estivesse importando aqui component, e eu passaria o mouse aqui por cima, ele não me diz exatamente o que é esse componente. Aqui, né, até está um pouco melhor hoje em dia, tá? Que se você começar a digitar aqui, ele já vai te ajudar um pouquinho, mas ainda assim fica essa obscuridade, vamos dizer assim, aqui na questão da tipagem, tá? Bom, como eu falei, né, traz essa complexidade a mais, traz essa complicação ali no VS Code, né, no IntelliSense ali, traz um pouquinho dessa obscuridade, a gente não sabe exatamente o que é essa própria. Tem a parte que antigamente, tá? Inclusive na época que o Sam aqui escreveu esse post, tinha a necessidade, a implicação de você sempre ter um children. Então, mesmo nesse componente aqui, ó, perceba que ele não está utilizando o children. Ele basicamente ele passou inline aqui a tipagem, né? Como a gente fez aqui, mas ele passou inline, ele não separou isso aqui na tipagem à parte. Então, é um componente que aceita ali uma propriedade chamada message, certo? Porém, nessa época aqui, ainda tinha o problema do children implícito, tá? Então você tinha esse children de forma implícita, vamos dizer assim, aqui dentro. Hoje isso aqui não acontece mais, tá? Porém, se você pegar algumas versões anteriores, talvez a versão 17 ou o início da versão 18, eu não me recordo exatamente se a versão 18 ainda tinha esse comportamento, tá? Mas se você pegar um projeto aí para trabalhar uma versão um pouquinho antiga, né? Não muito assim, mas um pouco antiga do React, tá? Você vai ter esse comportamento se tiverem utilizando ali a React FC, tá? Que é o children implícito, mesmo em componentes que você teoricamente não teria um children, que você poderia passar dessa forma, certo? O que eu estou querendo dizer aqui? Imagina que esse componente aqui, né, a gente não tem children, não está utilizando o children aqui para nada, mas nas versões anteriores você não conseguiria fazer esse tipo de coisa aqui, você sempre teria que passar algo parecido aqui, certo? Então ele não conseguiria fechar ali, auto-fechar o componente
por assim dizer, tá? Isso, né, obviamente era um problema, né? Você tinha um children ali implícito na tipagem ali que vem graças ao React-FC, tá? E qual que seria um outro problema aqui que já aconteceu inclusive, né? No passado aí, que é o seguinte: prova para o futuro. O que seria isso? O time do React está em constante evolução, tá? Então, quanto menos a gente conseguir não depender desse tipo de construção aqui, que é uma construção não muito consistente, que ela já sofreu algumas alterações, né, inclusive nas últimas versões aí. Então, dado aos possíveis problemas, aos possíveis pontos negativos que eu já citei nesse vídeo aqui, somado ao fato de a gente não tem garantia que do jeito que o React-FC ele funciona hoje, né, ele vai ter alguma alteração significativa futuramente, o que pode vir a quebrar alguns componentes que você já tem aí. Claro, né, existem aplicações que talvez não vão atualizar mais ali na versão React, na versão do React ali vão estar ali travadas em certas versões, mas é sempre bom a gente ter em mente que a possibilidade de atualização de libs no nosso projeto, ela é real, tá? Deixa nos comentários, inclusive, o que você acha sobre esse assunto, tá? A gente discutindo sobre isso também. E aqui, né, qual que seria o ideal, que é o que eu faço hoje em dia e eu recomendaria você fazer também. Primeiro, eu removo isso daqui, tá? E segundo, aqui, ó, eu tiparia direto as minhas propriedades, ou seja, os meus argumentos aqui. Então, dessa forma, ele já começa a ficar um pouco mais descritivo. Que eu estou tipando aqui, no caso, é a propriedade, não a função em si. E, melhor de tudo, né, na minha opinião, é você fazer o destruction aqui também. Então, você pega aqui, no caso, o name já direto. Então, fica de forma explícita o que tem aqui. Se você tivesse várias propriedades, né, pode até perguntar aí nos comentários. E se eu tivesse várias propriedades aqui, primeiro é um ponto de alerta, que se tiver, sei lá, mais de 4, 5 propriedades, talvez seria um ponto ali para você cogitar, talvez separar esse componente em componentes menores, né, e mais reutilizáveis. Talvez você está agregando muita responsabilidade para um componente só, então esse seria o primeiro ponto. Mas, partindo do pressuposto que você de fato precise dessa quantidade de propriedades aqui nesse componente específico, você poderia fazer o seguinte: faz a desestruturação de algumas delas e o restante você passaria aqui para uma variável REST. Vamos supor que eu tivesse aqui e-mail, tá? Então aqui no rest.email, certo? Eu já teria acesso ao restante das minhas propriedades, beleza? Claro, né? Aqui ele vai começar a dar erro porque eu não tenho isso daqui, então vou passar, por exemplo, aqui que pode ser uma opcional, certo? Só para o TypeScript não ficar reclamando. E, no mais, é isso, tá? Então, espero que você tenha curtido esse tipo de coisa. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixe seu comentário, seu like. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Então é isso, galera. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima.